Eu fui uma mulher. Olá, boa noite. Estamos aqui no perfil da Matra 12 para uma live com Mahamamo. Eu vou fixar aqui o tema da live. A luta de uma apátrida. Pelo direito de existir. Opa, melhor pôr o óculos, que assim dá mais certo, senão não vai ficar legal. Vamos aqui fixar o comentário. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença. A Amarra já está aqui conosco. Vou aqui clicar aqui com a Amarra para que ela entre aqui na nossa live. Pessoal, cadê Marra? Vamos ver se Marra entrou. Olá, minha querida! Tudo bem? Boa noite! Boa noite. Boa noite para você, que prazer em te conhecer, que alegria. Estou até emocionada, estou suando aqui por te conhecer e quero desde já te agradecer muito por essa oportunidade, por você estar aqui com a gente, Marra, querida, você que é uma pessoa tão especial, tão bacana, né? Tão maravilhosa. A gente só está aguardando um pouquinho, Marra, o pessoal ir entrando, enfim, tá? E é isso. Então, eu queria te desejar desde já uma ótima noite, agradecer a todos aqui que estão conosco. Boa noite para minha colega Rosilane, juíza lá de Balneário, a todos que estão aqui, muito obrigada, pessoal. Então, a gente está aqui com essa pessoa linda, maravilhosa, linda por dentro, linda por fora, e hoje ela me deu a honra, né, de estar aqui com a gente no perfil da Mata 12, não é mesmo, Habib? A honra gente, toda minha, muito obrigada. Habib é amigo, querido em árabe, é isso, né? É isso sim, isso, minha querida, é um jeito de falar também. Eu uso mais de falar porque o literal, quando a gente traduz, está conseguindo me ouvir bem? Sim, estou. Oh. E vocês estão? Estão conseguindo ouvir tudo bem? Só para a gente confirmar que não está tendo nada de eco nem nada de voz ruim. Estou te ouvindo super bem. Perfeito. Super bem. Porque Habib, se a gente vai traduzir literalmente, significa meu amor. Mas é um jeito de usar também quando a gente usa falando querida, querido. Quando a gente usa, aí eu uso muito, sim. Então, tá bom, Habib. Então, eu acho que a gente pode começar, Omar, e eu queria, antes de mais nada, como eu te disse, né, te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua gentileza, né, já que você se trata de uma pessoa que ganha muita visibilidade por conta da sua luta, né, pelo direito de existir, pelo direito ao pertencimento. Então, assim, você é uma pessoa que é espetacular por toda a sua luta. Além disso, gente, queria contar para vocês aqui. A Marra deu entrevistas para o BBC de Londres. A Marra deu entrevista para o History Channel. Aqui no Brasil, a Marra deu entrevista para a Sonia Bridge,
que é catarinense e faz o prefácio do seu livro, por sinal. Deu entrevista para o Pedro Bial, deu entrevista para a Fátima Bernardes, fez programa no Futuro, na ONU, nem sei quanto você participou e ainda está participando, né, Mar? Para contar de toda essa sua luta, de toda essa, enfim, da história sobre a patradia. E então você é uma pessoa muito especial. Só para vocês terem uma ideia, na ONU, a Marra chegou a ser entrevistada pela Kate. Blanchet ou Blanket? Blanchett. Como é que pronuncia? Blanchett. Blanchett. É Kate Pois Blanchett. Essa atriz maravilhosa, né? Sensacional, enfim. Então, a Marra é uma pessoa muito, muito especial. E em 2020, então, a Marra escreve um livro, né, gente, que é esse aqui, ó, tá? Que vai ser sorteado hoje. Serão sorteados 4 livros aqui nessa live. Marra vai escolher os números dos sorteados. A Amatra vai encaminhar para a residência de vocês, né, para o endereço de vocês, para as pessoas que forem sorteadas. E em 2020, então, a Marra escreve o livro, este livro aqui, que é o tema da nossa live, juntamente com Darcy Oliveira. E é um livro, gente, que eu estava dizendo para a Marra agora há pouco, que eu não li, eu devorei, entende? Em 2 domingos eu li o livro. De tão bom que é o livro, o enredo, a história, tantos detalhes. Então, eu gostei demais. Só que assim, Omar, se essa sua história se transformar, sei lá, num filme, porque eu fui lendo e foi como se fosse um filme, o Darcy Tá no caminho. Dele escrever, eu não vou assistir, porque eu criei todo o cenário na minha mente. Entendeu? O livro bom é isso, né? O livro bom você vai criando. E aí eu não quero desfazer todo esse cenário que está ali descrito. Então, quando ele descreve sua casa, né? Quando você descreve sua casa, eu sei que ele foi até o Líbano, mas enfim. Então, ele foi muito feliz, o Darcy, tem uma escrita fluida, né? Um enredo muito interessante. Muito, muito obrigada mesmo, Mar, assim, do fundo do coração. Bom, e eu queria falar ainda, né, de algumas coincidências, né, porque ontem, 5/10/88, foi aniversário da nossa Constituição. E dia 4/10/2018, né, Marra também passou a ser brasileira. Então, um dia antes do aniversário de 30 anos da nossa Constituição, Marra, com 30 anos, né, passou a ser brasileira. Então, são umas coincidências bastante interessantes, assim, né, da nossa vida. Hoje é dia 6, mas, enfim, é importante a gente deixar esse relato aqui. E assim, também, Marco, eu queria dizer, eu queria aqui agradecer a nossa associação, a Amatra 12, agradecer a você, né, por essa confiança toda, e dizer para você que nós temos uma associação nacional também, a ANAMATRA, tá? A ANAMATRA, que é a nossa associação, né, que congrega todas as associações estaduais, né, você já conhece um pouco do Brasil, sabe como é que é a nossa divisão de estados aqui. Essa comissão da ANAMATRA de mulheres, ela tem como um dos seus objetivos também o cumprimento da Agenda 2030 da ONU. Tá? E um desses objetivos, que é o número 5, está pautado na equidade de gênero. E o objetivo 16, na paz, na justiça, tá? E na eficácia das instituições. Então, assim, eu acho que você tem tudo a ver com isso. Você tem a ver com a equidade, você é uma mulher de muita fibra, você tem a ver com paz, você tem a ver com justiça, e você tem muito a dizer sobre a eficácia das nossas instituições, ou da ineficácia, enfim, né? Por tudo que você teve que trilhar, pelo tanto que você teve que lutar, né, para conseguir esse seu reconhecimento, esse seu direito de existir, né? Esse seu direito de pertencer. Bom, então no final a gente vai fazer o sorteio, né, como eu disse.
A, a Marra vai escolher alguns números, a gente vai ver se vai ser de 1 a 25 ou de 1 a 50, mas nos acompanhem aí, porque vocês vão, quem for sorteado vai ganhar um excelente livro, tenho certeza que vocês vão adorar, tá? Bom, mas agora então, sem mais, né, delongas, eu queria, Marra, então, que você falasse pra gente, tá? Contasse pra Claro. gente o que é a patradia, tá? E por que você, Mahamam, foi apátrida por 30 anos? Então, a patridia é o fenômeno de uma pessoa ser apátrida. E por que uma pessoa vai ser apátrida? O que que significa? Apátrida significa são as pessoas que não têm nacionalidade, não pertencem para lugar nenhum, para nenhum país. Não tem certidão de nascimento, nem passaporte, nenhum documento que fala realmente quem é você. Então, quando um ser humano nasce, qualquer um que nasce no Brasil, se é nascido no território brasileiro, é considerado brasileiro. Se nascido Sim, fora do Brasil, de pais brasileiros, é considerado brasileiro também. Nos sim, Estados Unidos, a mesma coisa. Se você nasce nos Estados Unidos, você é americano. Mas a maioria dos países fora das Américas, vamos dizer nas Europas, na Ásia, se você nasce no país, você não tem a nacionalidade do país. Você consegue a certo. nacionalidade somente pelo sangue. Então, é sanguíneo. Por isso que a gente tem uma comunidade muito grande de libaneses, italianos, dentro do Brasil, que conseguem a nacionalidade brasileira e italiana porque eles são descendentes de libaneses, descendentes de americanos. Então, no meu caso, Entendi. eu nasci no Líbano. Se você nasce no Líbano, você não é libanês, você é libanês somente se seu pai é libanês. Então, todas as pessoas que são descendentes libaneses da parte de mãe não são libanesas, nem são considerados libaneses. No meu Entendi. caso, nascida no Líbano, eu não sou libanesa. Meu pai era sírio. Então, pela lógica, eu deveria ser síria. Mas meu pai é cristão e minha mãe é muçulmana. Na Síria, o casamento interreligioso não é aceitável. Então, uma cristã não pode casar com muçulmana. E não existe mais solteira, pai solteiro. Quando eles decidiram que eles vão viver juntos, eles mudaram para a Síria, para o Líbano, de Síria para o Líbano. Dentro do Líbano, casaram dentro da igreja. Esse casamento não é registrado, esse casamento não existe, né? É ilegal. E tiveram 3 filhos, nascidos no Líbano, não são nem libaneses e nem sírios. A gente nasceu, cresceu como apátrida. Ou seja, vocês não tinham documento algum para provar a existência de vocês dentro do plano jurídico. Ou seja, vocês não pertenciam ao Estado do Líbano, ao país Líbano, nem ao país Síria. É isso. É isso. Pertencia Isso para lugar porque, nenhum. isso porque o seu pai era cristão e a sua mãe é muçulmana. Então, na verdade, você não podia ser síria, né, por conta da não aceitação de um cristão casando com uma muçulmana. É Na isso? Síria, sim, isso. Uhum, certo. Então, na verdade, existiu uma história aí de amor, um amor proibido, né? Como a gente vê em muitos livros. Quer dizer, vocês foram, enfim, tem aí uma história, enfim, de amor. Eu entendo que nesse momento seus pais, conhecendo todas essas questões, eles resolveram enfrentar todas essas dificuldades. Penso que eles sabiam amar. Por isso que eu falo, meu Romeo e a Juliette decidiram que eles vão querer, né, enfrentar o mundo com o amor deles. Exatamente. Sim. Então é muito legal assim como isso se desenvolve. E Mar, assim, você tem uma história bem específica do Líbano com a Síria, uma questão de um pai cristão, de uma mãe muçulmana.
teu pai, já estou antecipando aqui, para vocês terem a cidadania libanesa, ele teria que ser um muçulmano, mas Não, também... a cidadania é síria, Ah, não a cidadania libanesa, síria. porque ele é sírio. Entendi. Isso. Entendi. E ele não queria ser muçulmano, seu pai? De jeito nenhum. Porque Entendi. ele, a gente acredita, né? Que eu acredito também, teve que enfrentar muitas coisas. A questão cultural não é só religioso, que hoje eu decidi ser cristão, amanhã eu vou ser muçulmano. A questão cultural, religioso que existe no Oriente Médio é muito maior do que como que é no Brasil. Então, além de enfrentar a família que ela não quis casar, que eles não quiseram que ele casa com uma muçulmana, ele deixou tudo para trás e foi começar uma vida nova no Líbano. Então, a sociedade, o orgulho, o tudo, ele não conseguiu superar isso. Então, ele não conseguiu trocar ou mudar de religião, porque só para as pessoas entenderem também, tem uma diferença entre o Brasil, o Líbano e a Síria, que nos documentos dos libaneses e dos sírios existe a religião que você segue. Então não é uma escolha. Quando você nasce, você já segue a religião do seu pai. Então no meu caso, quando eu nasci, eu já nasci católica, cristão católica. Então eu não tinha escolha. Entendi. Você não podia escolher da sua mãe. Não, você não tem essa Entendi. escolha. Entendi. O Marra, então você estava vivendo no Líbano, tá? E você sabia que você não tinha documento, você tinha dificuldades para entrar na escola, você tinha dificuldades para ir ao médico, e depois veio a adolescência e tal. Como é que foi essa sua jornada para enfrentar essa apatridia e tentar ter uma existência, um pertencimento, um direito de existência no plano documental? Então, como criança, eu não fazia ideia, né, se eu tinha documento ou não. O primeiro desafio real foi dos meus pais, da minha mãe e do meu pai. Como que eu vou para a escola? Como que eles vão conseguir colocar a gente na escola se a gente não tem documento? Aí a minha mãe teve que ir para muitas escolas pedindo favor, até que uma escola conseguiu aceitar a gente. Aí foi assim que a gente começou a estudar. Mas aí depois, na fase de adolescência, que realmente eu comecei a perceber, nossa, uai, mas tem uma coisa aqui que não está encaixando, tem uma coisa que está diferente dos outros. Mas eu não conseguia, com a cabeça, né, de adolescente, entender qual que era realmente o que está acontecendo. Então, eu não conseguia, eu jogava basquete, não conseguia me juntar na equipe. Tem muitas coisas que as pessoas tinham, né? Eu vou chegar a 18 anos, eu vou tirar a carteira de motorista. Não, eu não conseguia, mesmo nem sonhar com isso. Vou abrir uma conta bancária, eu não conseguia. Vou sair para uma festa, eu não conseguia. Tinha muitos desafios que são na vida de dia a dia, nossa, que as pessoas, né? Eu vou comprar um chip do telefone. Vai comprar? Qual a primeira pergunta? Qual é o seu CPF? A gente não tinha. Então, foi então que eu comecei a perceber que tem alguma coisa diferente. Foi então que eu comecei a ir atrás para entender por quê. Então, eu comecei a ler as leis no Líbano, na Síria, comecei a tentar pedir ajuda de muitas pessoas, comecei a tentar ser adotada, ser que eu sou bastarda, que eu nem conheço nem minha mãe nem meu pai. Tentei de tudo para realmente existir, mas infelizmente não conseguia nada. Sempre as portas foram todas fechadas. Entendi. E no caso, quando que você tomou a decisão de realmente, olha, eu vou fazer alguma coisa para mudar essa minha realidade e eu tenho que ser alguém reconhecida, eu tenho que, enfim, ter uma nacionalidade, ter documentos, ter o direito de existir. Quando é que você tomou essa decisão e o que você fez a partir daí? Então, eu estava indo atrás, né, tentando, eu quero solução, eu quero existir, eu quero pertencimento, eu quero qualquer documento. Aí, negócio do basquete, eu jogava basquete, fui recrutada para jogar com um time profissional, eu não consegui me juntar.
Negócio que eu sou escoteira também. Aí meu time, todo mundo foi viajar para Jordânia. Eu não consegui. Escutismo é uma boa ação que você se junta e começa a fazer as coisas boas, protegendo a natureza, ajudando, né, fazendo coisas sociais. Aí de repente uma coisa que você ama, você não consegue fazer parte. Comecei a ser marginalizada, comecei a sentir discriminação em muitas coisas. Aí você começa a se questionar: eu quero existir, eu quero pertencer, mas o que eu tenho que fazer? A virada mesmo da chave foi quando eu acabei a escola e queria estudar na universidade. Como você vai estudar na universidade se você não tem documento? Eu queria, de qualquer jeito, fazer medicina. Era um sonho meu. Porque eu acreditava que, acredito ainda, né? Que um médico consegue salvar vidas. Eu queria fazer uma coisa, mudasse esse mundo. Então, quando eu fui para a universidade, apresentei minhas notas, ele simplesmente, o cara que estava lá na administração, pegou e jogou na minha cara, falou: ah, sai fora. Ué, por quê? Ele achou que eu estava brincando. Porque para ele falou: se você é libanesa, você consegue estudar. Se você é Síria ou qualquer lugar, você consegue estudar. Quem é você? Então foi então que eu falei: não, eu preciso achar, preciso me achar. Aí fui lá que eu comecei a mandar a minha história. Só para as pessoas entenderem também que eu sou de uma família muito simples. Então, meu pai estudou até segundo grau. Então, ele trabalha como motorista, ele tem um pick-up pequeno, que ele faz mudanças, tudo. E a minha mãe é dona de casa. Então, a gente vivia dentro de um quarto, nós cinco. Não que a gente tinha muitos recursos, tinha muitas conexões, mas a gente tentava de tudo para tentar chegar para as pessoas, né? Não é tão fácil você só pegar o telefone e ligar para alguém. Então, foi assim que a minha busca começou. Uhum. E depois de quanto tempo que você chegou no Brasil? Você estava, enfim, mandando correspondência para as embaixadas de vários países, talvez até então nem sabia da existência do Brasil, sabia que era um país grande, alguma coisa assim, mas quando que você teve algo positivo do Brasil, ou quando você falou: olha, eu acho que agora vai? Então, eu comecei essa busca desde que eu tinha 16 anos. A gente não tem como não conhecer o Brasil, porque na Copa do Mundo, o Líbano, tudo, as ruas viram Brasil. Então a gente coloca as bandeiras do Brasil de todo lado, vira todo mundo com camisa do Brasil, anda, porque não tem como não conhecer o Brasil. Mas a conhecer realmente a realidade brasileira, a língua que o Brasil fala, como que é a cultura, como que é a vivência lá, isso era muito desconhecido. Sim. Isso veio em 2014, quando o Brasil abriu as portas para os refugiados sírios. Foi naquela onda que a gente conseguiu um jeitinho para chegar no Brasil, porque a Embaixada do Brasil deu para a gente um documento de viagem, porque até então eu não tinha nem passaporte. Como eu vou viajar sem documento? A Embaixada do Brasil deram esse documento de viagem e falaram: olha, a gente nem tem como nem ajudar os brasileiros, então vocês vão se virar. Fui lá, que eu, meu irmão e minha irmã, decidimos que vamos nisso. Uhum. Esse documento de viagem é o que está na lei como laissez-passer? Isso, eu laissez-passer. Uhum. Que é o direito de passar só, sem documento. Então você Só. entra, né, traduzindo ao pé da letra. Bom, e quando que vocês, então, você, sua irmã e seu irmão vieram para o Brasil com esse documento do laissez-passer? 2014. Foi o ano que a gente 2014, tá? chegou. Eu cheguei no Brasil 19 de setembro de 2014. Uhum. Entendi. A gente E, conhecia ninguém, nem nada, ninguém nem nada. Fui buscando nas redes sociais, achei uma família em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma família simples também, que mora na periferia de Belo Horizonte, mas são de coração tão grande que acolheram eu, minha irmã e meu irmão na casa deles.
pediram doação da igreja, conseguiram uma cama para nós, um closet pequeno, um armário pequeno. Foi assim que a gente recomeçou a nossa vida. E que história incrível também, né? Dessas pessoas que, mesmo dentro da sua simplicidade, soube acolher vocês. Então, o brasileiro ele tem essas facetas, né? Tem pessoas muito, muito, muito boas por aqui. Então, é muito bonita a história dessa família também, né? Que resolveu acolher você, seu irmão, a sua irmã e tal. Bom, aí aqui no Brasil você tinha o desafio primeiro que era o quê? O idioma. Não, antes de idioma, a gente chegou. O primeiro desafio mesmo era antes de chegar do Brasil, né? Onde a gente vai dormir? O que a gente vai fazer? Uma mudança de radical, como você vai recomeçar a sua vida. A gente chegou, conseguimos lugar para dormir. Tá. Como a gente vai conseguir a nosso primeiro passo? Como a gente vai conseguir ficar legal no Brasil? Como a gente vai se legalizar? Foi isso nosso primeiro e maior desafio. Porque a gente acreditava que o Brasil está pronto. Me chamou para vir. Eles não têm leis? Aí fomos descobrir que nem a palavra apátrida existia nas leis brasileiras. Então não existia definição. Se não existe definição, não existe mecanismo, não tem como resolver. Então foi o primeiro desafio. Aí a gente começou a perguntar quais são os alternativos. A gente quer ficar legalmente agora que a gente já chegou aqui. Aí a gente descobriu que o caminho será pedir refúgio. Uhum. Aí a gente pediu refúgio. Com esse pedido de refúgio, a gente conseguiu CPF, carteira de trabalho. É aqui que começou o maior desafio. A gente não tem, meu pai consegue bancar a gente um pouco ajudando, mas a gente precisa comer, precisa viver, precisa, né, sobreviver. Eu falava Sim. 4 línguas, mas eu não falava português. Eu falava inglês, francês, árabe e armênio, mas eu não falava português. Eu tinha mestrado em administração e, infelizmente, eu não conseguia emprego, porque eu não falava português. Sim. Uhum. E conta pra gente, então, qual foi a sua primeira experiência em termos de emprego aqui no Brasil, Mara? Trabalhei com panfletagem, Sim, distribuindo panfletas na rua, porque na você não rua. precisa da língua. Eu e meu irmão. E o que você falava, né? A Patrícia está dizendo que agora você fala português muitíssimo bem, né? Então a gente tem que adquirir Obrigada. alguma competência para línguas. E o que você dizia quando você entregava os panfletos? Nada, porque a gente não precisava falar. É colocar só no Nada. correio. Nem bom dia, nem obrigada. Você precisava de nada. Você nem fala, nem via ninguém, né? Só o time ou a equipe que estava trabalhando com a gente. Então você entra naquele grupo dos invisíveis que hoje a gente diz, né? Que é o porteiro, né? Muitas vezes é o varredor de rua, né? Aquelas pessoas que estão ali, que desempenham um papel também extremamente importante para a sociedade, né? Mas a gente faz de conta que não vê, né? Eles são os invisíveis. Bom, e aí então você foi fazer panfletagem. Já tinha sua carteira de trabalho. E você foi Sim. registrada? Opa, que bom, né? O que você O achou? primeiro. O primeiro emprego, então. Mas isso é bom. Em relação à lei trabalhista, no Líbano e no Brasil, você achou assim que é mais ou menos semelhante? Você que tinha trabalhado lá na LG, em empresas importantes lá no Líbano. Em termos No assim, Líbano, eu sempre horário, trabalhava. horário de trabalho, o que eu quero te dizer, entendeu? Sim. No Líbano, eu sempre trabalhava como não registrada. Então, é um trabalho ilegal. Ah, tá. Porque eu não tinha documento. Então, como eu ia trabalhar sem documento? Então, Entendi. no Líbano, eu sempre trabalhava trabalho mais, ganhando menos.
No Brasil, quando eu comecei a trabalhar, eram as mesmas coisas, porque eu considerada refugiada, apátrida, as pessoas não entendiam o que que significa. Então, tinha dificuldade de explicar para as pessoas quando eles te imploram, né, te exploram de tudo que você faz, de qual que seria as questões mais importantes para abordar. Entendi. Uhum. Sim. E, Então, as Marra, leis existem, as leis uhum, protegem. Eu senti muito mais protegida no Brasil, com certeza, com uma carteira assinada. Eu fiquei muito feliz de saber que eu, pelo menos, eu tenho deveres, mas eu tenho direitos também. sim. Isso é muito importante e eu acho que esse dado de ter o documento, que é a carteira de trabalho, eu sei que tem fotos no seu livro, tem, enfim, não, né, sua, do seu irmão, então como esse documento é representativo, né? E a gente diz, estão te dando um alô do Líbano. Irony, Então, Marra, isso é muito importante, né, para a gente trabalhar na conscientização de todos os trabalhadores brasileiros de que a carteira de trabalho, que a gente chama e-previdência social, né, ela é um patrimônio jurídico para esse trabalhador, para amanhã, depois, ele ter a sua aposentadoria, ter um benefício de auxílio-doença, né, no caso de um infortúnio, enfim, ela é extremamente importante, né? Então, logo, logo a gente vai ter a carteira digital e quem sabe esses dados eles passam a ser mais confiáveis ainda. Bom, e depois, Marra, dessa sua experiência na entrega de panfletos, assim, como é que foi a sua evolução em termos de trabalho no Brasil? a minha amiga me apresentou uma ONG de Belo Horizonte. Essa ONG ajudava a achar empregos para os refugiados. Aí, meu segundo emprego foi colocando rótulas no vinhos. Então, tem vinhos franceses que chegam no Brasil, chegam com rótulo francês, aí a gente colocava os rótulos em português. E ganhava por dia também. Então, era um trabalho básico também, longe, muitos horários, ganhava muito mal, mas era uma coisa também para fazer que era melhor do que panfletagem, andar no chuva, no sol, né, nas ruas, era num lugar fixo pelo menos. Uhum. Nossa, que bom. Quer dizer, já teve um avanço aí nessa história. O Marra, paralelamente a isso, quer dizer, você tinha que ganhar vida, tinha que se sustentar, a sua irmã também, o seu irmão também, mas você estava lutando, né? Estava lutando para esse reconhecimento de ser apátrida, né? Pelo reconhecimento dessa terminologia de apatridia aqui no Brasil. E aí eu estive olhando a convenção da ONU, né? O Estatuto sobre os Apátridas, ela é de 1954, olha só. E o Uhum. Congresso Nacional Brasileiro aprovou essa convenção em 1995, ou seja, foram 41 anos para aprovação. Só que a aprovação efetivamente não significa que tenha eficácia para adentrar no Uhum. nosso ordenamento. E aí, em 2002, houve um decreto, né, regulamentando não, dizendo então que seria aplicada no Brasil a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. Quer dizer, mesmo com toda essa dinâmica, você chegou aqui, né, existindo essa convenção, que ela foi autorizada, que ela foi publicada, que existia um decreto, você não teve como reconhecer, você e os seus dois irmãos, reconhecer imediatamente essa condição de apátrida. Isso, não existia. Não Mesmo existe. porque, né, assinar uma convenção não significa que vai virar lei. Você só assina que você está concordando. Aí não existia nas leis brasileiras uma definição nem um mecanismo. Então a gente começou a lutar por isso, para Uhum, ter pelo menos entendi. a definição e depois o mecanismo para resolver isso.
Uhum. E aí, o que que você passou a fazer, Marra? Como é que foi o seu trabalho a partir de Eu então? cheguei em setembro de 2014. Aí, em Sim. novembro de 2014, claro que eu cheguei, fiquei muito decepcionada, triste. Não parei de buscar também outras soluções, agora que eu já sei que é meu termo. Porque foi muito difícil até para mim de saber que eu era apátrida. Porque o termo não é muito desconhecido, o termo é muito. Ninguém fala, você não consegue saber. Então eu achava que era só eu, minha irmã e meu irmão nessa condição. Aí, em novembro, vi uma campanha que a Acnur, que é a Alto Comissário das Nações Unidas, da ONU, dos Refugiados e Apátridas, lançou uma campanha em 2014 que fala que no mundo inteiro, hoje, um número estimado, né? Porque como apátrida você não tem registro. Sem registro, como que eu vou conseguir te contar? Sim. Existe 10 milhões de apátridas. 10 milhões Então, é 10 muita gente. milhões, imagina uma população de país como Portugal, todo mundo vivendo sem direitos básicos. Aí lançaram essa campanha que chama Eu Pertenço. Essa campanha começou em 2014, com a meta que até 2024 vai acabar com a patridia. Então, para nós, foi uma luz no fim do túnel, que pelo menos tem isso. Aí que eu comecei nisso, mandei uma carta também para a ONU Brasil, recebi uma ligação deles, falei, eu tô pronta, o que precisa de mim, eu não sei, mas eu tô pronta, tô querendo participar na campanha. Me chamaram para fazer o primeiro documentário, participei num documentário sobre a patridia do Canal Futura. Me chamaram para viajar, minha primeira viagem foi em 2015, que eu fui para Curaçao. Então, eu fiz meu aniversário de 1 ano do Brasil, fora do Brasil. Não tinha passaporte, teve que viajar com um passaporte amarelo, que é passaporte brasileiro para estrangeiro. Esse foi um desafio muito grande para mim também, porque eu saindo fora do Brasil, eu não sou mais protegida pelo Brasil. Esse documento não é reconhecido nem pela imigração brasileira. Então, imagina na imigração fora. É um documento amarelo, é um passaporte amarelo que todo mundo acha que é falsificado, ninguém entende nada. Eu, quando viajava, mesmo sendo para a Argentina com a ONU, todas essas viagens são viagens voluntárias. Por 2 dias, 1 dia, 2 dias, eu ia, entrava, sou interrogada, né, na imigração, tudo, falava o que você está fazendo, tem que mostrar todos os documentos. Entrava, fazia o evento, saía do país. Eu acreditei nessa causa. Eu acreditei que compartilhando a minha história com as pessoas que mais se importam vai fazer a diferença. Então foi assim que a minha luta realmente, meu trabalho começou. E com isso fui aumentando a visibilidade, aumentando a conscientização sobre a palavra, aumentando as demandas, aumentando para as pessoas conseguirem também enxergar melhor. Tá, e em 2017, aí então, depois de tanta divulgação, de tanto se falar sobre isso, de ir no canal Futura, de, enfim, estar na ONU em vários eventos e falar em tantos locais, o que que aconteceu nesse ano aqui no Brasil em termos de legislação? Então, antes de 2017, só indo um passo para trás, quando a gente foi considerados como refugiados, para nós foi um presente, né? Um sonho de primeiro passo que foi realizado. Porque acreditamos que temos 5 anos para ficar dentro do Brasil legalmente. Então, para nós, era esperar 10 anos, 20 anos, tudo bem. Que nessa idade, nessa vida, né? Você acha que tudo consegue acontecer muito bem. Tudo bem, Brasil. Eu posso esperar 10 anos, 20 anos, 50 anos. Estou feliz. Aí a vida me provou errado. A vida me provou que não é bem assim. Depois de 1 mês que a gente foi considerados refugiados, eu perdi meu irmão.
meu irmão foi assassinado numa tentativa de assalto em Belo Horizonte. Ele faleceu como apátrida refugiado. Então, ele conseguiu certidão de óbito dele. Que uma apátrida não tem certidão de nascimento, vive a vida como sombra e morre sem certidão de óbito. Então, isso me deixou ver o negócio de um jeito diferente. Isso foi o gatilho que mudou tudo no caminho da nossa vida. A história começou a muito mais viralizar. Eu tomei a decisão que eu não vou falar só para mim, mas para mim, para minha irmã, para esses 10 milhões de pessoas. Eu não quero morrer como apátrida, eu quero nacionalidade. Então, eu comecei a participar em muito mais eventos. A sociedade civil, a boa vontade do Ministério da Justiça, do Ministério das Relações Exteriores, a CNUR e a ONU, todo mundo junto, a gente conseguiu contribuir com a mudança das leis no Brasil. A mudança da lei no Brasil, a lei 13445, a nova lei de imigração, tem um capítulo tudo que fala sobre a apatridia. Tem a definição de palavra apátrida, tem um mecanismo de como ser reconhecido como apátrida, porque com certeza, né, Clara, eu entendo muito bem, as pessoas precisam de capacitação, é um estudo, é um requisitos, que se você vai ser reconhecido como apátrida ou não, não basta a pessoa chegar e falar, uai, sou apátrida aí, me reconhece aqui. Não, é um mecanismo que pessoas estão seguindo, e no fim, tem a facilitação de naturalização. Então, é um processo, mas é facilitado porque tiraram documentos que eu não consigo. Eu não tenho certidão de nascimento. O que eu vou apresentar? Então, foi a nova lei de imigração, 13445, em 2017. Sim. Bom, ela reconheceu a patridia, né? Estava ali com definição, com conceito, que é, digamos, daquela pessoa que não pertence a estado nenhum, né? A nenhum país, mas ela não resolveu, quer dizer, reconheceu, mas não resolveu em termos práticos, né? A E lei? sim, a lei em si, embora ela reconhecesse a patridia, faltava algo a mais para que ela pudesse ter, o que a gente chama de eficácia, né? De realmente fazer Os, valer aquelas os previsões. decretos. Exatamente. Então, aí teve que se esperar um pouco mais para que houvesse um decreto regulamentador. Não é isso, Mara? E Isso, sim. aí, Aí eu fui aprendendo como as leis funcionam, né? Pouco a pouco você aprende. pouco a pouco, é. Então, você ficou expert na legislação brasileira para poder entender, né, essa dinâmica, ou seja, o fato de nós termos essa lei, a 3.445, ela não foi suficiente para que você já entrasse com um pedido de reconhecimento da sua situação, mais o da sua irmã, porque o seu irmão, na ocasião, ele já havia falecido, né? Infelizmente, né? Sim. Que essa é uma história triste, mas é incrível, né, Marra? Porque você consegue ainda falar disso de uma forma tranquila, né? Eu sei que é muito triste, porque ele mais do que ninguém sonhava, né? Com a vinda para o Brasil, de ser reconhecido, de ter uma existência reconhecida, um pertencimento. Tá, e depois disso, Marra, quanto tempo levou então para essa regulamentação? Você se lembra? Levou, quem conhece o Brasil sabe, né? Mas eu acredito que fomos sortuadas, que teve sorte, porque o decreto saiu em 6 meses, que foi porque o decreto nas leis brasileiras, nos dias normais, precisa de 1 ano para sair. Nesse caso, pediram 6 meses, então saiu em 6 meses. Mas não é só o decreto, né? Tem que sair também depois
os etapas que mais precisa. Então, a portaria depois de decreto. Isso também eu fui descobrindo. Aí a portaria saiu no dia do meu aniversário, que foi em fevereiro de 2018. Quando a portaria saiu, a gente ficou muito feliz. Aí a gente entendeu mais quais são os requisitos e começamos a aplicar. Em junho de 2018, fomos reconhecidas como apátridas, eu e a minha irmã, as primeiras pessoas na história do Brasil, claro, a ser reconhecidas como apátridas. Em 4 de outubro de 2018, eu e ela fomos as primeiras a ser naturalizadas na história do Brasil como brasileiras. Olha só, que façanha, né? Que façanha, foi realmente assim, uma via crucis para que tudo isso acontecesse. Mas, enfim, você tem todos os seus anjos, os seus santos, Nossa Senhora do Líbano, né, que ajudou muito nessa jornada. Então, é muito importante para nós, né, que somos do direito, entender, né, como, enfim, nossa legislação ela é realmente emaranhada, né? Então, a gente tinha lá para trás uma convenção internacional que o Brasil ratificou com um decreto publicado, mas isso, na verdade, não foi validado não, reconhecido aqui no nosso ordenamento interno. Nós precisamos de uma lei que veio muitos anos depois dessa lei, um decreto regulamentador, mas depois para a prática, bom, Mahamamo entrou com um pedido, né, de apatridia. Como é que vai funcionar isso na prática? O que eu tenho que pedir de Maha? É uma declaração de que ela vive no Brasil, são declarações de pessoas vizinhas. Então, é muito interessante todas essas questões burocráticas que envolvem esse processo. E eu fico pensando, Marra, nesses 10 milhões de pessoas que você fala, né, que existem nessa situação. Quer dizer, é muita gente sem ter o direito de existir, né, sem ter um pertencimento. E não sei, Marra, se você tem os dados atualizados, mas eu vi o seguinte, que depois de você e da sua irmã, né, Suade, sua irmã foi a 001, você foi 002, o Brasil, então, depois de você e sua irmã, até 2020 tinha mais 16 reconhecimentos de apatridia, mas seriam mais 2 pessoas da Síria, 2 do Egito, uma da China, Polônia, Kuwait, Suriname, Alemanha, Paraguai, Palestina, 4 do Líbano, né, 2 são vocês, e uma do Japão. Em 2021, não sei como é que foi esse processo, mas existe uma preocupação muito grande também agora com o povo sírio, né, o povo afegão, na verdade, enfim, que estão numa situação de bastante vulnerabilidade, então de como essas pessoas podem, sei lá, ter um reconhecimento e passar por um processo mais simplificado, né, da nossa legislação, porque essa mesma lei, né, que reconheceu a apatridia, que é a 13445, ela também trata, né, do imigrante, do refugiado. Então, ela tem uma série de normativas, né, dentro dela. Então, é bastante importante isso, muito importante, mas a burocracia é grande. E que bom que você ficou expert nela. Uma dúvida, quando você chegava para essas suas viagens internacionais pela ONU, com o seu passaporte amarelinho, né, e você tinha que explicar a sua situação de apatridia, como é que você explicava para esse pessoal, né, da polícia, de alfândega, o que você dizia para explicar isso para as pessoas? Porque realmente é difícil. Do mesmo jeito que eu expliquei aqui. Do mesmo jeito. Eu fazia uma palestra explicando o que significa uma apátrida, porque eu era apátrida, tentando falar de tudo. Aí a pessoa ficava sem acreditar, pensando,
pensando, aí vai lá pro comandante que tá lá no momento. E aí de lá eles não conseguem o que eles vão fazer. Vai lá pergunta a outra pessoa, é outra pessoa. Mas como que eu tô viajando com a ONU, aí a ONU já tinha preparado a imigração, mas não tinha preparado porque eles não sabem em qual pessoa que eu vou cair. Mas tinha preparado a Exatamente. delegacia, as pessoas do ministério. Então, eu tinha que esperar 3 horas, 2 horas, dependendo. Aí chegava o resultado que, não, eles estão esperando ela. E também, eu pedia visto. Então, eu ia com visto. O país sabia que eu estava indo. Uhum. Mesmo a E isso é Argentina, eu teve um verificado. visto. É que tudo isso é tão surreal, né? Essa questão da patria, que eu acho que é difícil realmente entender como ela funciona. E quando a gente pensa que tem tantas pessoas nessa situação, né, no mundo, e que esse mundo deveria ser de todos, né, independente de religião, independente de política, enfim, a gente pensa em quanto ele é injusto, né? E que bom que você resistiu, Patrícia está dizendo aqui, que bom que você resistiu a todas essas Obrigada. dificuldades. E me conta assim, do Brasil aqui, o que você mais gosta do Brasil? Eu sei que você é Eu, aventureira, gosta de pular de paraquedas, viajou para o Nordeste e tal, né? Então você aproveita esse país. Mas o que você mais gosta daqui? Conta pra gente, assim, vamos entrar numa situação mais tranquila. Eu amo o Brasil. A amor da minha vida é do Brasil. Então, isso a gente não tem. Minha companheira é brasileira hoje. Então, isso não tem como sair. Então, meu coração, meu mente, minha vida, tudo é o Brasil. Eu adoro. Eu não consigo ver o mal do Brasil. Todo mundo me chama de embaixadora do Brasil fora do Brasil. Não consigo encontrar com alguém que eu não paro de falar sobre o Brasil. Para mim, o Brasil é Bahia, o Brasil é Foz do Iguaçu, o Brasil não é só o Rio de Janeiro que as pessoas sabem. O Brasil não é só toda a insegurança que existe. O Brasil é muito mais do que isso. O que eu mais amo no Brasil é o povo brasileiro. Isso eu sempre falo. O acolhimento que eu recebi de todo mundo, o amor que eu recebi de todo mundo, sem exceção, isso para mim, eu não acho que eu não consigo, nem acho em lugar nenhum. E olha que desde 2014, 15, né, vamos dizer, eu já viajei para mais de 30 países. Já vi alguns lugares, tudo, mas Brasil para mim é meu país, é meu pertencimento. É o lugar onde abriu as portas para mim. É o lugar onde eu sofri, mas no mesmo tempo onde me reconheceu. É onde me deixou me sentir que eu pertenço, né? Então, eu me encontrei no Brasil. Eu Nossa, que consegui maravilha. dentro do Brasil de conhecer muitas outras religiões, muitas outras coisas que eu, na minha caixinha pequena, consegui me evoluir. Sim. E uma questão que você narra no seu livro, né, junto com o Darcio, e aqui eu vou até pedir desculpa, né, porque eu já estou contando um pouquinho. Você fala da sua experiência do SUS aqui no Brasil, bem diferente lá do Líbano. Como é que era lá, Mar? Quer dizer, você podia pisar colocar o pezinho no hospital sem ter dinheiro para ser atendido? Não? Como é que isso te surpreendeu aqui no Brasil? Eu tenho uma alergia. Aí, até hoje, infelizmente, eu não consegui detectar de que é alergia. Então, eu não consigo saber. Agora a gente está conversando e eu começo a coçar, começo a virar uma outra pessoa e começa tudo para começar a virar outra coisa. Aí eu desmaio, eu tenho que chegar no hospital para tomar uma injeção. No Líbano, quando eu chegava, para cada hospital que eu chegava, eles primeira pergunta era documento. Tem que apresentar o documento. Aí tinha que apresentar o documento da minha amiga com um pouco de dinheiro de propina para eles me atenderem, senão eles nem me atendiam. Desculpa, mesmo sabendo que eu estava numa situação que eu estava morrendo, né? Sim, Quando sim. eu cheguei no Brasil, eu estava fazendo uma caminhada lá na Pampulha.
Aí começou as reações alérgicas, que eu não sabia o que que era. Aí liguei para meu irmão, minha irmã, falei, eu tô já me sentindo que eu tô tendo reação alérgica, que tinha comigo meu irmão brasileiro com a mulher dele, me levaram pro SUS. Chegamos no SUS, meu irmão já tinha chegado com o dinheiro, porque a gente não sabia quanto que vai custar nem nada, com meus documentos. Eles nem pediram meu documento. Eu fui atendida, a primeira pessoa, entrei, fui atendida, me deram remédio, a gente nem pagou nem R$ 1, nada. E a gente saiu, eu saí muito bem, foi muito legal. Eu não sou no SUS. Eu vi muitas diferenças que eu sempre falo para as pessoas que nunca viveram fora, para as pessoas que reclamam do Brasil, que a gente tem dentro do Brasil uma coisa muito simples, falando de coisas muito simples, o ônibus. Quando Sim. você para no ponto de ônibus, você consegue olhar no seu telefone que horas que seu ônibus vai passar, de qual ponto para qual ponto esse ônibus vai te levar, como você vai conseguir se movimentar. No Líbano, quando a gente vai parar um ônibus, você nem sabe onde que ele para. Você nem sabe nem qual que é horas que passa, nem sabe qual que você vai pegar. Um falando com o outro, aí você tem que parar assim, não tem ponto de ônibus, não tem faixa de pedestre. Então, são muitas coisas que, como eu vim de fora, consigo ver. Eu não estou falando que o Brasil é o melhor. Tem muito Sim, para não é melhorar ainda. perfeito. Isso, não é perfeito. Tem muito para melhorar ainda. Mas tem muitas coisas que, se você compara com outros países, você fica muito surpreso. Sim. Uhum. Uma rede SUS como nós temos, né, que atende qualquer pessoa que chegue sem cobrar um centavo, dando a medicação apropriada e tal, é incrível. Claro que tem problemas, né, como tudo que é grande demais tem problemas, mas é fantástico realmente, e que bom que você reconhece isso, né, que bom que você coloca isso no livro, né, como algo bastante impactante na sua vida, né? E que, digamos, você teve um atendimento, ele foi super eficiente, você saiu de lá bem, sem ter gasto um só centavo. Então, eu achei muito bom colocar isso. Bom, nós estamos aqui em 20 horas e 57. Eu queria saber se alguém aqui teria mais alguma pergunta para a Marra, se quer comentar alguma coisa. Se não, a gente pode encaminhar já para os questionamentos, para o sorteio. O que vocês acham? Podemos? Se ninguém Eu mais tiver queria nenhuma. só falar sobre a campanha. Ah, é verdade, Marra, fique bem à vontade. Sem problema, obrigada. Então, eu tô com uma campanha agora que eu tô tentando ajudar uma criança no Líbano que ele nasceu, depois de 6 meses que ele nasceu de mãe solo. A mãe faleceu do câncer, que agora a gente também está com Outubro Rosa, né? Que a gente lamenta todas as pessoas que já faleceram do câncer e todas as pessoas que estão nessa luta ainda. Sim. Aí ela faleceu sem revelar quem é o pai. As tias dele pegaram ele e começaram a criar ele. Uma dessas tias estudava comigo na escola. E foi ali que ela conseguiu ver que o futuro desse Ryan, desse criança, vai ser o mesmo que o meu. Ele está vivendo como apátrida. Ele tem hoje 13 anos. Ela entrou em contato comigo. Eu mobilizei um grupo de mulheres, 8 mulheres do mundo inteiro. A gente montou uma campanha, uma vaquinha online, que inclusive está no meu bio. Se vocês entram no meu Instagram, o link está lá. Que a gente está tentando registrar o Ryan como bastardo, sim, mas ele está menor de idade. É o único jeito que a gente achou no Líbano para ser registrado. Para ele conseguir ser registrado, esse dinheiro, nada está indo para o advogado, todos são impostos, são coisas que a gente tem que pagar no Líbano, para o governo do Líbano, para conseguir registrar ele. O registro vai ser, a avó dele vai fazer um DNA com ele. Então, esse teste de DNA custa, esses são os custos.
A avó vai conseguir, que ela tem hoje 75 anos, por isso que a gente está um pouco com pressa também. Ela vai adotar ele, essa adoção vai passar para a filha dele, para a filha dela, que é a minha amiga, que é a tia dele. Então, quem pensou de como consegue ajudar hoje, consegue qualquer coisa que vocês conseguem, uma ajudinha para a gente chegar mais um passo mais perto para nossa meta de conseguir ajudar e mudar uma vida de uma criança. É quem sabe no futuro ele visitar a gente no Brasil como turista, que ele não precisa vir para cá para mudar nada. Que maravilha, que campanha bacana. Eu até já contribuí, Marra, e eu acho bem importante você continuar nessa luta, continuar realmente, digamos, defendendo, né, essas pessoas que são apátridas, porque é um longo caminho, né? Então, são N situações, é uma situação realmente muito difícil. Imagina você não existir, né? Você não ter nada ali que prove a sua existência. Realmente é muito, muito complicado isso, muito difícil. E assim, nós vamos fazer o sorteio, a Patrícia e a Andréa House, a Patrícia é a nossa presidente, a Andréa House também está aí a postos, estão as meninas aí a postos para nos auxiliarem, mas assim, eu queria dizer mais uma vez para você, né, que você teve a sua melhor amiga, teve não, né, tem aí a Cookie, né, que é do Líbano, Do Líbano, Cookie, sim. sim, e ela te deu um apelido de Mimo. Mimo, não sei se você sabe o que é mimo aqui no Brasil. Não. Ah, mimo é como se fosse um pequeno presente, sabe? Um Oh, carinho. Então, eu acho que Kiko estava muito certo quando escolheu o seu apelido. Realmente você é um presente para a gente, é um carinho muito grande. E eu espero que você continue, né, acarinhando e ajudando muitas pessoas, presenteando, né, sendo um mimo na vida de muitas e muitas pessoas ainda. Tá bom, querida? muito obrigada. Aqui, Muito obrigada. vamos lá então, Shukran. gente. Vamos fazer, colega Patrícia, podemos fazer de 1 a 25 os números? Seria assim, as pessoas que estão aqui na live vão escolher um número e colocar nos comentários. O número vai ser de 1 a 25, tá? Elas vão estar anotando e fazendo prints. Patrícia e Andréia. Bom, depois disso, a nossa convidada, a Marra, ela vai escolher um número, tá? Esta pessoa que falou um número, né? E que Marra indicou esse número, vai ganhar o livro de Marra Mano, ok? Então vamos lá, todo mundo colocando seus números. Marra fecha os olhos, porque não pode ver os números. Tem que ser aleatório. A hora Combinado. que isso, Marra. Me avisa, tô olhando aqui. Isso. Olha, Irene. Irene, que número você escolheu? 4. A Irene é minha prima. Isso. Vera, 13. Então, vamos lá, gente. Patrícia, me dá um ok aí a hora que o pessoal tiver terminado. Sim, Verinha, foi aquele que falou primeiro. 13 já foi, Vera. Vamos lá? Ixi, Maria, não vaza informação. Ai, Deus, já vazei. E agora? E agora? Vamos lá, então? Ups, Dani. Então tá, a Verinha ficou com 5. Opa, não é para falar. Patrícia, me dá um ok aí a hora que a Marra puder falar os números.
ok? Marra, você, enquanto isso, você estava me dizendo que Sim, você vai participar de um outro evento da ONU nos próximos dias, né? Quando é que vai ser? sim, na primeira semana de dezembro. Estou indo para a República Dominicana, se Deus quiser, porque agora no continente americano, né, a gente falando de América do Norte e do Sul, a maior problema e desafio que a gente tem com a patridia é na República Dominicana e na Haiti. Então, a gente está tentando falar mais sobre o assunto, tentar ajudar os autoritários, tentar ajudar as pessoas para ver o que a gente consegue. Então, a ONU me convidou para uma missão de 5 dias, que eu vou passar na República Dominicana, encontrando com as pessoas, encontrando com muitos órgãos públicos, sociedade civil, para ver como a gente consegue ajudar e contribuir nas mudanças para um futuro melhor, né? Nós temos uma preocupação muito grande com os haitianos aqui no Brasil, porque temos muitos imigrantes, temos o problema da barreira da língua, então muitos desses trabalhadores chegam a entrar na justiça, mas a gente não consegue manter um diálogo, né, que seja realmente Oh, eficiente e que garanta realmente que essa pessoa esteja narrando tudo aquilo que ela viveu durante a sua vida, né, laboral. Então, é uma preocupação muito grande que a Justiça do Trabalho tem também em relação a esses imigrantes. Bom, então, Patrícia, podemos? Marra já pode escolher? Vamos lá? Patrícia? Ah, então tá. Marra. oh. Então vamos lá, pode escolher os seus 4 números, querida. Para a Quatro, gente. então. Meu 4. primeiro número é o número que eu jogava basquete, que para mim significa muito, é número 10. Tem Número alguém 10 que 10. escolheu 10? Número 10. Mas, só para você saber, então, nós vamos sortear 4 livros e um dos seus livros vai ficar na biblioteca da nossa associação e ele vai ficar disponível para os alunos da pós-graduação que queiram consultar, que queiram ler, tá, gente? E eu recomendo muito, tenho certeza que todos vão gostar, tá? Bom, 10 parece que Acho ninguém que não escolheu. teve. Vamos lá Tá. então, Mara. Quais são os números que teve? Só se a gente consegue colocar os números só numa linha e a gente escolhe um 4. Dá para fazer isso, Patrícia? Colocar os números. Eu acho que tivemos 13, tivemos 5, mas não tenho nem certeza. Vinte e três. 23 já é o número da marra, vamos ver se alguém escolheu. Ah, olha lá, ó. 23 Oh, teve. perfeito. 13, Então, 25 18, 25, 13, 23. Já tá ali. Ou tem mais? tem. Tá. Vamos. 11, que é o 11, número da minha irmã. 4, que é o dia que eu 4, consegui a nacionalidade. 25. 25. E Fechou, então. 23. Sim, então 23, 11, 4 e 25. É Ok. isso, Marcos? Escolheu? É isso. Opa, então Sim. olha lá. Deu para Desirê. Desirê, Oh, não... 19. Tá, Desirê ganhou. Quem mais? A Letícia. Que legal. A Letícia também trabalha com imigrantes, se não me engano, em Lisboa. É filha de uma amiga. Que Oh, que legal. Que bom, legal. galera. Fiquei feliz. Tá. 11 é a Letícia. Tá.
Número 4, quem é? 23, Dani. 4, quem vai ser? 4, só está faltando 4. Sim, Daniel escolheu o 23, sim. 23 é você? Então você ganhou, Dani. Só está faltando o número 4, que eu não sei quem é. Então, 23, Dani ganhou. 11, Letícia. E 25, Desirê. Só está faltando o número 4, saber quem é. É você, Irene? Ou é a Isabela? Agora fiquei na dúvida. É Irene. Ah, Irene! Que bacana, Irene, minha prima. Irene, Oh, que legal, Irene, fiquei feliz. Marra, muito obrigada. Gente, eu queria mandar um beijo, um abraço, Marra, mais uma vez, tá? Habibi, muito obrigada. muito Que você obrigada, seja Gi. muito feliz por essas andanças, por esse país. E espero um dia cruzar com você e te dar um abraço presencial muito, muito forte. Tá bom? Amém, amém. Um Muito beijo. Gente, obrigada. muito Boa noite para obrigada. todo mundo. Tchau. Boa noite. Beijo.